Olá amigos, tudo bem? Sobre esse assunto aí de Akakor, preciso levantar vários pontos e discutir o que é verdade, o que pode ser verdade e por que esse assunto não é tão levado a sério. Primeiro, vou contar a história aqui por cima, tá? E depois investigaremos a questão como um todo. Bom, um jornalista, escritor, aventureiro chamado Karl Brugger foi até Manaus, conheceu ali um índio, um pouco mestiço, mas que falava um alemão perfeito. Então ele ficou curioso, ele como alemão, de como um índio falava alemão, né? O índio explicou que era filho de alemão com uma índia, que o pai dele teria vindo ao Brasil antes do final da Segunda Guerra, ali quando o regime nazista estava no seu auge, para uma pesquisa em busca de uma civilização perdida chamada Akakor. Ficaria ali na região da Amazônia. E com o fim da guerra, alguns nazistas foram embora, fugiram, e alguns ficaram lá, se espalharam depois pelo Brasil. Isso é uma verdade incontestável, tá? Essa expedição nazista realmente ocorreu, como é possível perceber nos descendentes que estão lá de alemães que tiveram filhos com índias, que casaram com as índias, e nessa cruz, por exemplo, em túmulos lá, porque muitos morreram até nessas expedições e aventuras. Esse é o primeiro fato evidente. Agora o segundo é que esse Brugger, ele recebeu ali uma espécie de ensinamento, né, uma história sobre Akakor, essa civilização. Ele teria recebido ali relatos de como essa civilização enxergava a criação do mundo, de como ela sucumbiu e assim por diante. Como é um relato bem mitológico, isso foi tido como um livro de ficção, ou uma mentira, ou uma farsa. Mas esses relatos, esse livro, As Crônicas de Akakor, presentes então nesse livro, são relatos interessantíssimos, porque na mitologia de Akakor você tem relatos ali, por exemplo, de um grande dilúvio, em tempos muito remotos. Claro que alguns podem argumentar que isso foi forjado com base no mito do dilúvio, mas já falarei um pouco disso, né? Bom, quando ele volta à Alemanha, publica esse livro e fala: olha, eu descobri ali no Brasil que os nazistas andaram por lá em busca de uma civilização perdida, que teria sido uma civilização muito avançada, uma civilização que fez pirâmides, construções muito complexas, com uma mitologia muito avançada, e que dominava até os outros nativos da região. Eu tenho esses testemunhos aqui, eu gravei tudo tal, e agora quero voltar com mais pessoas para comprovar isso aí. Ele volta da Alemanha, desce no Rio de Janeiro, vai passear na praia de Ipanema, né, como todo gringo. A praia de Ipanema está muito atrativa para quem de fora. Eu nem carioca sou, e toda vez que vou ao Rio faço questão, né, de pegar a praia de Ipanema. Então imagina um alemão. Ele caminhava ali, tranquilo, sol, durante o dia. Um Opala, um Opala na época era um carro novo. Os mais jovens aqui acho que nem sabem o que é um Opala, mas procurem aí na internet. Verão que é um belo carro, um carro meio assustador até. Muito potente. Esse Opala emparelhou ali no alemão, a janela abaixou,
um encapuzado tirou uma submetralhadora e deu uma rajada de tiro no Brugger. Ele morreu ali no calçadão. Nada foi roubado, não teve uma voz de assalto, nada. Foi uma morte realmente encomendada. A investigação feita disse que foi inconclusivo. Ele estava acompanhado por mais uma pessoa, essa pessoa também da Europa, não se feriu. É interessante, né, como uma suposta obra de ficção, uma fraude, tenha levado a encomenda de um assassinato dessa forma, justamente quando ele disse que o motivo dessa nova viagem seria para comprovar a existência dessa civilização, seus vestígios ali na floresta amazônica. O que podemos pensar disso aí? Em primeiro lugar, não é de hoje, isso já vem de muitas décadas. A arqueologia e a história são aparelhos bem limitados por coisas tidas como já supostamente comprovadas, que não se admite mais que se levante novos dados. É assim quanto ao Egito Antigo, quanto a celtas, quanto à própria arqueologia bíblica. Há várias vacas sagradas aí nessa questão da arqueologia, em que se o acadêmico ou pesquisador escolher tocar ou levantar isso, ele será taxado de pseudociência, teoria da conspiração e tudo mais. Então, lembrem-se disso, ao que falarei agora. O problema dessa história de Akakor é que ela causa um grande embaraço. A versão da história aqui é de que os nativos do Brasil eram nômades, caçadores-coletores, ou seminômades no máximo, com uma vida muito rudimentar e com todo aquele misticismo do bom selvagem, né? Aquela vida em contato com a natureza, tudo aquilo que vocês já ouviram, é bem presente até na literatura brasileira, né? Todo esse romantismo e tal. Então não é interessante dizer que existia de fato uma civilização avançada, enquanto uma civilização avançada ela fazia tudo aquilo que as civilizações, né, fazem. Isso não é interessante para o aparelhamento ideológico, né, da pesquisa histórica. Agora, o motivo do assassinato provavelmente não foi só esse. Eu não imagino que arqueólogos e historiadores, aí em nome dessa ideologia de pesquisa tal, tenham encomendado uma coisa dessa, né? Um assassinato assim tão bem elaborado, né? Não é fácil, por exemplo, achar uma pessoa que atire de submetralhadora num carro e que saiba fugir ali na própria praia de Ipanema de carro tal. Então foi uma coisa bem profissional. Isso com certeza envolve alguma coisa, né, nessa história toda que não fecha. Talvez, né, possa envolver algum esconderijo de nazistas, não sei, né, talvez possa envolver informações que fogem do interesse histórico, né? Mas são fatos, né? O assassinato é fato, a presença alemã ali é fato, e há fotos, depois eu coloco aqui, fotos um pouco distantes, que talvez sejam pirâmides mesmo ali,
na floresta amazônica. Agora tem uma segunda história um pouco ligada a essa, que é do Coronel Fawcett. É o sujeito que inspirou a história do Indiana Jones, do filme. Esse Indiana Jones da vida real, ele sumiu, desapareceu na Serra do Roncador, aqui no Brasil. Por quê? Ele fazia uma pesquisa arqueológica ali naquela região. Ele não era tão arqueólogo assim, ele era realmente um aventureiro, tá, um cara disposto a esse tipo de expedição. Encontrou ali algumas inscrições em rochas e em metais antigas e que lembravam bastante o alfabeto fenício e o alfabeto brahmi. Há grande chance, inclusive, do alfabeto brahmi ter derivado do alfabeto sumério fenício. Então ele ficou maravilhado, né, com essa descoberta, porque as informações que tinham até então, de que os nossos nativos aqui não desenvolveram a escrita, um alfabeto, né? Juntou ali algumas pessoas, aventureiros, ajudantes, e se meteu na Serra do Roncador. Resultado, ele nunca mais foi achado. O filho do Coronel Fawcett, em busca do pai, também se meteu ali numa expedição e desapareceu. Nem as ossadas foram encontradas ali depois que reviraram a Serra do Roncador inteira. Depois mais 2 expedições também acabaram com mortos e desaparecidos. Bom, é uma história curiosa, né? Parece coisa de filme, mas há livros sobre isso, né? E ele de fato existiu, né? Basta procurar aí na internet, vocês verão que não é uma história de boato tal que circula como lenda, uma lenda urbana. É um fato histórico. Claro que há especulações que às vezes são bem fantasiosas, né? Que ali naquela região há um portal dimensional, há isso e aquilo. Muitas vezes esse excesso de fantasia ele atrapalha um pouco quem está em busca aí de uma explicação além da oficial, né, que é uma explicação do deixa isso para lá. Então, pensando bem, né, juntando todas essas informações, é claro que há indicação que essas regiões possuem alguma coisa diferente e muito importante, né? Os nazistas gastaram muito dinheiro em pesquisas desse tipo em várias partes do mundo, né? Não só no Brasil, como também na Ásia, na Mongólia, no Tibete, na Índia, na própria Amazônia. E alguns dizem, não, isso era porque os nazistas sofriam de um delírio esotérico, queriam encontrar ali algum paralelo da raça ariana e tal, e não sei o que, não, né? De fato, há uma literatura que desperta o interesse dessas pesquisas, desses aventureiros, de que essas regiões afastadas do mundo inteiro, da Ásia e América do Sul, já possuíram civilizações bem diferentes daquilo que a historiografia e a arqueologia oficial, né, contam. Isso necessariamente não precisa envolver toda aquela maluquice, né, que esse tipo de coisa acompanha. Como eu falei, portais, civilizações de gnomos e duendes, alienígenas do passado ou do futuro, e assim por diante,
mas não quer dizer também que essas coisas não são reais, que a existência de civilizações que guardavam mistérios e técnicas poderosas, tanto na construção, na produção de remédios, e informações relevantes, inclusive, por exemplo, como essa própria questão do dilúvio, que discutem que isso não aconteceu, não há nenhuma comprovação disso, a Bíblia mentiu, sobre isso tudo. Então, quando você acha resquícios desse tipo nessas civilizações antigas, a coisa começa a mudar um pouco, de figura. Por exemplo, por muito tempo a academia riu demais do livro de Daniel, no livro de Daniel da Bíblia, porque o livro de Daniel ele relata como o último rei da Babilônia, um rei que na lista oficial não era o rei. Só que já no século XX descobriram que o livro de Daniel que estava certo, o rei que ele narra era de fato o rei ali da época. O rei da lista babilônica, ele não estava mais governando, ele já estava exilado em Damasco. Então vejam como essas informações às vezes são dolorosas para aqueles que levam a pesquisa para um lado mais ideológico e realmente desejam reescrever a história, como também talvez guardem aí mistérios que despertaram interesses, talvez obscuros, não sei, mas como despertaram interesses e muito dinheiro foi gasto ao redor disso, já dá para pensar que tem algo aí que não se encaixa. Não se esqueçam que aquela coisa de que os nazistas eram puramente fanáticos, malucos, e viviam delirando com o esoterismo nazi e tal, não é uma verdade histórica. A própria tecnologia aeroespacial americana foi construída com boa parte da tecnologia nazista que os americanos levaram para a Alemanha. Então eles não eram tão bobos assim, tão crédulos, delirando tal com esoterismo, como as pessoas normalmente pensam. Em todo caso, deixo aqui então essas informações. Quem for curioso pode procurar ou me chamar aí para tirar alguma dúvida. Um abraço, pessoal. Até a próxima.